Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu vou transmitir no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. A liturgia de 27 de setembro de 2022, terça-feira, dia de São Vicente de Paulo, presbítero. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos. Texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos animados pelo mesmo Espírito amar o que ele amou e praticar o que ele ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro de Jó, capítulo 3, versículos do 1º ao 3º, 11 ao 17, 20 ao 23. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, dizendo: maldito o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Por que não morri desde o ventre materno? Ou não expirei ao sair das entranhas? Por que me acolheu um regaço e uns seios me amamentaram? Estaria agora deitado e poderia descansar, dormiria e teria repouso com os reis e ministros do país, que construíram para si sepulcros grandiosos, ou com os nobres, que amontoaram ouro e prata em seus palácios, ou então enterrado como aborto, eu agora não existiria, como crianças que nem chegaram a ver a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousam os que esgotaram as forças. Porque foi dado à luz o infeliz, e vida àqueles que têm a alma amargurada. Eles desejam a morte que não vem e a buscam mais que um tesouro. Eles se alegrariam por um túmulo e gozariam ao receberem sepultura. Por que então foi dado à luz o homem a quem seu próprio caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 88, versículos do 2º ao 8º, refrão 3º A. Chegue a minha oração até vossa presença. Repitamos: chegue a minha oração até vossa presença. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Chegue a minha oração até a vossa presença. Saturada de males se encontra minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda a gente me vê como um caso perdido. Chegue a minha oração até a vossa presença. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo de sua atenção. Chegue a minha oração até a vossa presença. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor. Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam.
chegue a minha oração até a vossa presença. Repitamos: chegue a minha oração até a vossa presença. Agora vamos à aclamação ao Evangelho com um pequeno texto de Lucas, 9, versículo, Marcos, versículo 45, do capítulo 10. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. A fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em resgate por muitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos dos 51 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus, mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Eu quero passar primeiro uma reflexão que está no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. E depois eu vou para a de Antônio Carlos Santini. Vejamos aqui. Lucas, capítulo 9, versículos dos 51 ao 56. Deixa eu ver se eu encontro. Versículo 9. Cadê? Versículo 9, 18, 51 e 56. Eu acho que não encontrei. Pensei que eu tinha aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, mas não estou encontrando. Lucas 16. Encontrei, sim. Às vezes a gente demora um pouco mais. Encontrei. Começa aqui a grande subida de Jesus para Jerusalém, para a cruz, para o céu. Ao longo do percurso acontecem ensinamentos, encontros, milagres, controvérsias. A figura do discípulo se torna central. O verdadeiro discípulo é aquele que segue o seu mestre no caminho da renúncia a si mesmo e da solidariedade ativa com os pobres, os pequenos, os excluídos. Não é o que acontece com Tiago e João, ainda apegados aos antigos rancores entre judeus e samaritanos. Com efeito, diante da recusa de hospedagem dos samaritanos, esses dois discípulos propõem que sejam exterminados. O apelo deles ao poder divino está a serviço da vingança odiosa. Jesus reprova esse espírito de intolerância dos discípulos e mantém a firme resolução de caminhar para Jerusalém, onde vai entregar a própria vida em favor de todos. Agora, de Antônio Carlos Santini, a liturgia comentada. Fogo do céu é o título da reflexão. A memória religiosa do povo hebreu registra alguns exemplos que são muito edificantes. O zelo furioso do profeta Elias é um desses casos chocantes.
Seu remédio para a idolatria dos adoradores de Baal foi passar a fio de espada centenas de profetas daquela divindade cananeia, conforme primeiro livro de Reis, capítulo 19. Para acabar com o pecado, acaba-se com o pecador. Então olha só, é importante isso aqui. A memória religiosa do povo hebreu registra exemplos não muito edificantes. O zelo furioso de um grande profeta, Elias, é um dos casos chocantes. Para acabar com a idolatria dos adoradores do deus Baal, ele passou a fio de espada centenas de profetas. Baal era uma divindade, um deus cananeu. Nada mais estranho aos projetos de Deus, aos projetos do Deus das misericórdias, isso aí soa assim, estranho aos projetos de um Deus de misericórdias, que não se compraz com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha vida, conforme Ezequiel 33, versículo 11. Na prática é bastante difícil separar o zelo pela ortodoxia de algum impulso de odiosa intolerância. O episódio do Evangelho de hoje deve ser situado no contexto da secular inimizade entre judeus e samaritanos, existente desde o repovoamento da Palestina no século VIII a.C. Os vizinhos samaritanos eram mal vistos pelos judeus devido ao seu sincretismo religioso e às práticas supersticiosas, além de competirem com o culto de Jerusalém, construindo um templo rival no Monte Garizim. Natural que também registrem, natural também que reagissem com sentimentos similares. Há o registro histórico de uma incursão de samaritanos em Jerusalém na véspera da Páscoa para jogar a carcaça podre de um cachorro sobre os muros do templo, tornando o local ritualmente impuro e impedindo a celebração pascal. Assim, quando perceberam que Jesus e seu grupo iam para Jerusalém, os aldeões de Samaria lhe recusaram pousada. Inflamados com a recusa, 2 discípulos se oferecem a Jesus para invocarem o fogo do céu sobre os inimigos, entre aspas. O mestre não só os repreendeu, mas daquele dia em diante, com boa dose de humor, passou a chamar Tiago e João de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Filhos do trovão, conforme Marcos capítulo 3, versículo 17. Ainda hoje, com todo o nosso pós-modernismo, temos discípulos de Elias, Boanerges do terceiro milênio. Falo de cristãos que se sentem em permanente combate contra outras igrejas ou denominações religiosas, assumindo uma reação de defesa, sofrem ao ter notícia do crescimento de outros grupos e mostram-se avessos a todo tipo de diálogo e convivência. Claro que não seria esta a atitude de Jesus se vivesse hoje entre nós. Não seria por ódio que iríamos fritar os diferentes. Creio que o fogo do amor seria bem mais apropriado que o fogo do céu. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Que todos sejam um, Pai, como estás em mim e eu em ti. Agora vamos ao santo do dia, São Vicente de Paulo, comemorado em 27 de setembro. Então vamos lá, santo do dia 27 de setembro, eu pesquisei no site da TV Rede Século XXI, site rs21.com.br. São Vicente de Paulo, santo do dia 27 de setembro. Vicente de Paulo foi realmente uma figura extraordinária para a humanidade. Pertencia a uma família nobre, de cristãos dignos e fervorosos. Nasceu em Pouilly, França, no dia 24 de abril de 1581. Na infância foi um simples guardador de porcos, o que não o impediu de ter uma brilhante ascensão na alta corte da sociedade de sua época. Aos 19 anos, foi ordenado padre. E antes de ser capelão da rainha Margarida de Valois, ficou preso durante 2 anos nas mãos dos muçulmanos. O mais curioso é que acabou sendo libertado pelo próprio dono, entre aspas, que ao longo desse período
Vicente conseguiu converter ao cristianismo. Todos o admiravam e respeitavam, do cardeal Richelieu à rainha Ana da Áustria, além do próprio rei Luís XIII, que fez questão absoluta de que Vicente de Paulo estivesse presente no seu leito de morte. Mas quem mais era merecedor da piedade e atenção de Vicente de Paulo eram mesmo os pobres, os menos favorecidos, que sofriam as agruras da miséria. Quando Mazarino, em represália às barricadas erguidas pela França, quis fazer o país entregar-se pela fome, Vicente de Paulo organizou em São Lázaro uma mesa popular para servir diariamente refeições a 2.000 pessoas famintas. Apesar de ter sempre pouco tempo para os livros, tinha-o muito quando era para tratar e dar alívio espiritual. Quando convenceu o regente francês de que o povo sofria por falta de solidariedade e de pessoas caridosas para estenderem-lhe as mãos, o rei imediatamente o nomeou para ser ministro da caridade. Com isso, organizou um trabalho de assistência aos pobres em escala nacional. Fundou e organizou 4 instituições voltadas para a caridade: a Confraria das Damas da Caridade e os Servos dos Pobres, a Congregação dos Padres da Missão, conhecidos como Padres Lazaristas, em 1625, e principalmente as Filhas da Caridade, em 1633. Este homem prático, firme, dotado de senso de humor, esperto como um camponês e, sobretudo, realista, que dizia aos sacerdotes de São Lázaro: amemos a Deus, irmãos meus, mas o amemos às nossas custas, com a fadiga de nossos braços, com o suor do nosso rosto, morreu em Paris no dia 27 de setembro de 1660. Canonizado em 1737, São Vicente de Paulo é festejado no dia de sua morte pelos seus filhos e suas filhas espalhados nos 4 cantos do mundo, e por toda a sociedade leiga cristã, engajada em cuidar para que seu carisma permaneça pela ação de suas fundações, que florescem ainda nos nossos dias sempre a serviço dos mais necessitados, doentes e marginalizados. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você está desejando e pedindo, se for para o seu bem. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico para o português, significa vinde, Senhor Jesus. Nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, dizem Maranata. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo e somos todos irmãos. Significa vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Será o dia do juízo final, a volta de Jesus. Algo extraordinário, uma dimensão mística, não temos como imaginar. É inefável, inenarrável. É algo transcendental, juízo final, a parousia, o fim da história. Jesus julgará toda a humanidade, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados, logicamente, para esse julgamento. Muitos irão para o céu, muitos irão para a danação eterna, o inferno. Eu quero o céu e você. Então vamos nos arrepender de nossos pecados para ganharmos a felicidade em plenitude, o gozo eterno, o segundo Éden, o paraíso. Viver com a visão beatífica de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna, meu Jesus Cristo. Shalom, a paz.